Olá, sou Silvano Machado e hoje nós vamos falar sobre negatividade. Vamos lá? A gente pensa, ou a gente vê o mundo, a gente vê as pessoas e elas estão sempre falando de coisas negativas. Sabe? Se a gente olha, a gente entra, vai assistir uma TV e a TV está sempre trazendo informações das coisas que não são legais. Você não vê uma TV mostrando, trazendo, não é um hábito da mídia trazer informações positivas. Eita, fulano está fazendo isso de bom, fulano está fazendo aquilo de bom. Normalmente a gente está vendo coisas negativas. E aí muitas vezes a gente está com a cabeça cheia dessas informações. A gente começa a se acostumar, desde pequeno, a estar ouvindo coisas que não deram certo, a estar ouvindo coisas que são negativas. E aí você começa a construir uma sociedade que é muito comum, na qual é muito comum você encontrar pessoas que estão o tempo todo falando de coisas de forma negativa. Então, para começar, eu vou te dar uma dica. Segura o dedo indicador. A gente vai começar segurando o dedo indicador esquerdo. Então, fica segurando e vamos conversar sobre esse tema. Você poderia se perguntar, por que na minha cabeça estou sempre com coisas negativas? Vamos entender um pouco sobre isso. Pensa que você é uma criança que nasce, que tem numa gestação, já que a sua mãe está o tempo ouvindo o tempo todo formas negativas. A sua mãe está assistindo a televisão, a sua mãe está ouvindo as amigas, sua mãe está ouvindo seu próprio marido falando de coisas que isso não vai dar certo, e agora como é que vai ser com essa criança, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai sustentar, Então são várias perguntas que estão o tempo todo na cabeça da sua mãe na gestação. E aí você nasce, e vai crescendo, e vai crescendo. E você vai ouvindo as pessoas falando sempre, ou quase sempre, de forma negativa. Então, essa forma fica na sua cabeça. Ela fica ali, como aquela música que você não para de ouvir. Nossa cabeça tem um lugar, que guarda aquela coisa que fica repetindo. Então, é isso, você vai criar um hábito. Criou o hábito de olhar as coisas de forma negativa. Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá, continue segurando o seu dedo indicador. Então, o que a gente pode fazer? Como que isso acontece? Foi construído. Você vai pensando e aquilo vai se repetindo na sua cabeça. Eita, não vou conseguir, não vai dar certo. E aí você vai, segura o seu outro dedo indicador. Fica um pouco. Observa seus pensamentos. Talvez agora você esteja pensando, isso não vai funcionar, isso não funciona.
usando a forma negativa. Aí você vai dizer, não, vou confiar, vou segurar um pouco, vou testar. Fica aí. E aí você pode encontrar os pensamentos e deixar que eles passem. É não julgar. E aí, se você pratica isso todos os dias, você vai começar a perceber que você pode mudar esse padrão de forma de pensar. Agora vamos pensar um pouco se a gente acredita que nada é por acaso, se a gente acredita que existe um propósito para cada coisa na vida, eu poderia me perguntar qual é o lado positivo de eu ver as coisas de uma forma negativa. O que foi que aconteceu que me levou, o que era positivo e que de repente se tornou negativo? Deixa eu explicar. No início, você tinha uma completa dependência, os nossos ancestrais tinham uma completa dependência da natureza. Então eles estavam o tempo todo à mercê da natureza, do que a natureza proporcionava para eles. Então a natureza trazia o alimento e era o que eles... Se eles não conseguiam encontrar alimento ali, eles saíam e iam encontrar alimento em outro lugar. E era assim, estavam o tempo todo se deslocando, se movimentando e tal. Essa era a coisa. Agora, todo o tempo que eles estavam vivendo aí, eles estavam correndo riscos. Porque era muito inóspito o ambiente que eles tinham. E para isso, você tinha que desenvolver um senso, cada vez mais um senso de proteção, um senso de será que eu vou, será que eu não vou? Eu vou por ali ou vou por aqui? Qual é o caminho mais seguro? Então, nisso você precisa estar olhando, por aqui tem um lugar, tem uma coisa que vai facilitar, por aqui o risco é maior. Então você ia olhando qual era o risco, qual era a possibilidade de você conseguir continuar vivo. Então essa é uma coisa. Então isso a gente poderia chamar de prudência. Então você começa eu só vou seguir se eu ver que ali eu tenho mais chance de sobreviver. Esse era o caminho. Só que isso acontecia naquele ambiente. Aí o homem foi mudando. O homem foi ficando mais parado, o homem foi criando umas cidades, lugares que ele podia construir de uma forma que tivesse mais segurança, como se construía antigamente as muralhas e tal, para que aquilo dentro daquele ambiente você tivesse mais segurança e você não precisasse ficar com essa ideia de que você está o tempo todo em perigo. Só que com o tempo a sociedade ela foi mantendo esse processo de achar que está o tempo todo em risco.
E isso leva a gente para onde? Leva a gente para essa possibilidade de ficar sempre olhando as coisas pelo lado negativo e leva a gente para o estresse. Porque o tempo todo você está com medo de sair, com medo de se arriscar. Então é isso. Então essa era uma coisa que a gente tinha, a prudência, né? Quer dizer, claro que a pessoa não vai chegar e te oferecer uma coisa que vai te colocar em risco e você simplesmente aceitar. Chega o cara e te diz, vou te emprestar aqui um dinheiro, né? E a juros de sei lá quantos %, e aí você vai e pega e depois você pode colocar toda a sua vida em risco de ficar com uma dívida eterna. Então é necessário que você tenha prudência, mas não se deixe, né, levar por esse momento, por essa situação da nossa sociedade hoje, que leva você a ficar o tempo todo com pensamentos negativos. Tá? Pensa como a vida é boa, como a vida como é possível ser feliz dentro desse mundo que a gente está vivendo. Não esquece de continuar segurando o dedo indicador. Ok, então vou te mostrar duas coisas que podem te ajudar a limpar a mente desse olhar negativo. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar é a segurar o seu dedo indicador. Então, você vai segurar o dedo indicador e ele vai te ajudar nessa coisa de limpar a sua mente da negatividade. Você pode segurar o seu dedo indicador esquerdo, você pode segurar o seu dedo indicador direito. Muitas vezes eu faço assim, seguro os dois dedos indicadores de uma vez só. E você vai praticando isso. 5, 10 minutinhos, todos os dias. E aí você vai em algumas semanas ou alguns meses, depende de cada pessoa. Você vai ver ou vai perceber que a sua forma de pensar mudou. E você não está olhando as coisas só pelo lado negativo. Você não está vendo as coisas só por um lado. Você pode ver também por outro. Essa é uma forma. Uma outra forma de a gente limpar a nossa cabeça é colocar a mão direita na bochecha do lado esquerdo e a mão esquerda abaixo da clavícula do lado esquerdo. Isso aqui. Essa é uma forma de a gente dissolver todos os padrões que a gente desenvolveu durante toda a nossa vida. É isso mesmo. Durante toda a nossa vida a gente desenvolveu vários padrões, desde a infância. Os padrões que a gente copiou dos nossos avós, padrões que a gente copiou dos nossos pais, padrões que a gente criou e que podem ser dissolvidos. E entre eles, o negativismo. É muito simples. Faz isso aqui. E aí você pode fazer para um lado, depois troca as mãos e faz para o outro. Então, o praticar essas posturas
vai fazer você sair desse mundo. Desse mundo que a gente, sabe, sofre porque a gente pensa que a vida não faz muito sentido. A gente pensa que a gente tem que ficar o tempo todo se protegendo, o tempo todo, sabe, desconfiado, o tempo todo achando que as pessoas querem nos enganar, o tempo todo achando que você está sendo traído. Não. Existe um mundo onde você pode fluir, onde você pode ser mais leve, onde você pode perceber que você está atraindo para a sua vida as coisas que você precisa aprender, as pessoas que vão te ensinar. Você está atraindo para a sua vida tudo que você precisa. Basta que você comece a acreditar. Limpa a sua cabeça. Faz isso. Limpa a sua cabeça. E aí, você vai abrir um mundo novo. Um mundo onde você percebe que é possível confiar. É possível acreditar. É possível acreditar que as coisas estão sempre dando certo. Eu costumo dizer para os meus clientes, quando foi que deu errado? Quando foi que deu errado? Olha bem para a sua vida. Anda para trás. Olha lá atrás. Vê quando foi que alguma coisa aconteceu e que depois de um tempo você não percebeu que aquilo foi um bom negócio. Quando a gente está envolvido em olhar para a vida de forma negativa, isso impede que a gente cresça. Impede que a gente cresça como personagem dentro da sociedade. Impede que a gente cresça como pessoa. De certa forma, a gente fica meio como se a gente fosse uma criança que não consegue perceber que ela está sempre sendo cuidada, atendida. Por mais que os pais estejam ali, à volta dela, trazendo todas as condições para ela, ela sempre olha e acha que está faltando alguma coisa. Então essa criança ela não cresce, não amadurece. E aí ela pode ter 50 anos, 60 anos e estar naquele mesmo lugar. Então vamos lá, a gente pode segurar o dedo indicador. E aí, conversar um pouco mais sobre isso. A criança, ela precisa ser estimulada a experimentar, a correr riscos. Quando você tem uma criança, eu falo sempre para os meus clientes, a criança nasce pequena para poder ser mais fácil ela aprender, né, e arriscar, porque ela está mais próxima do chão. Então aí ela está ali, bem pertinho do chão, qualquer coisa ela já está ali. Ela já cai, já se levanta e tal. Então é isso que acontece, a vida vai
construindo, tudo é construído na vida com um propósito, com um porquê. Então a criança nasce ali pequena e ela vai aprendendo a engatinhar, e depois a levantar um pouco, e depois a levantar mais, depois ela fica em pé, depois ela começa a andar, e assim vai. E aí você vai permitindo que ela se desenvolva, que ela cresça. E o que é que a gente faz? Vamos dizer, Silvano, eu já tenho 50 anos. Ou eu tenho 30 anos, ou eu tenho 20 anos. Como que eu faço? Como que eu faço? Que tipo de olhar eu devo ter para a vida, para que eu possa crescer, amadurecer? A primeira coisa que eu digo para você é: segure o seu dedo indicador, pratique segurar o seu dedo indicador várias vezes, dias seguidos. Ele vai fazer você ter mais coragem. Ele vai te ajudar a ter mais coragem. A coragem ajuda a gente a arriscar. E arriscar é a forma de a gente crescer. E aí, o dedo indicador também vai ajudar você a ter prudência. Então você arrisca de uma forma prudente. Você arrisca de uma forma prudente. E aí você cresce. Você amadurece. Você começa a ter uma vida onde você está no controle. É você que está no controle. Não são seus medos que estão no comando. Não são seus medos que estão dizendo o que é que você faz, o que é que você não faz. Então, você pode segurar o seu dedo indicador. Isso vai ajudar você nesse caminho de ter mais coragem, de poder arriscar. Você pode usar uma outra coisa, segurar o seu dedo mindinho. Seu dedo mínimo, seu dedo mindinho, vai ajudar você a ser quem você é. Não ter medo de ser quem você é. Você simplesmente vai começar a expressar o que você sente, o que você pensa para o mundo. Simplesmente. Você vai colocar a sua forma, o seu olhar, a sua maneira de ver as coisas. Está aí. Você pode expressar. Então, dedo indicador, dedo mindinho. Hoje a gente está inserido numa sociedade que nos impõe a ideia de que a gente deve ter medo. Nos impõe a ideia de que você está sempre correndo riscos. Por quê? Porque isso serve ao capital. Porque quando você tem medo, eu posso te vender coisas. Então você não vai encontrar em muitos lugares alguém te dizendo
cuida preventivamente da sua saúde. A gente não vai abrir, ligar a televisão e alguém está dizendo para você, previna. Saiba que daqui a 20 anos você vai ter um outro corpo, você vai ter uma outra possibilidade. Então, cuida, porque as pessoas estão vivendo até 80, 90, 100 anos e você vai chegar lá. Então, se você fizer atividade física agora, se você se cuidar da sua saúde, você vai poder chegar lá com uma melhor qualidade de vida. Não é assim que se faz. Geralmente, as pessoas estão deixando que você siga, porque sabem que lá na frente você vai precisar de medicamentos, que você vai precisar de cirurgias, que você vai precisar de um monte de coisa. Vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de várias coisas. Por quê? Porque ninguém trouxe para você a educação de que você pode cuidar de você hoje para que amanhã você esteja bem e que para depois da manhã você esteja bem e assim sucessivamente. Então você pode fazer isso hoje. Mas o que é que a gente tem? A gente tem uma mídia que está sempre dizendo para você, ou sempre mostrando para você que caiu uma torre ali, caiu um morro ali, e surgiu isso, e estragou aquilo, e não sei o quê, e que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão morrendo, que tem as doenças tal, e a doença tal, e a doença tal, que se você não fizer isso, não fizer aquilo, você vai, tem que fazer exame disso, exame daquilo outro, que você não pode simplesmente começar a ouvir o seu corpo, ouvir o seu coração, ouvir o que sua avó falava, o que seus avós falavam, que você não pode deixar certas coisas que eles estão dizendo para você, faça assim, faça assim, faça assim. Porque se você não fizer o que eles estão dizendo para você fazer, você vai correr o risco. A gente vai correr muito mais risco se a gente não ouvir o nosso coração. A gente vai correr muito mais risco se a gente não ouvir o nosso corpo. A gente vai correr muito mais riscos se a gente não ouvir aquilo que vem, que chega da nossa intuição. Simplesmente ouça. Ouça você mesmo. Segure seu dedo mindinho. Ele vai te ajudar a ouvir o seu coração. E ele vai dizer para você o que é melhor para você. Se você achar que o melhor para você é ouvir o que a mídia está dizendo para você, as coisas negativas que ela está dizendo, bom, mas primeiro segure seu dedo mindinho, segure bastante. O pensamento, ele está sempre criando. Então, se eu costumo ter pensamentos negativos, isso está criando um mundo para mim que fatalmente vai me levar a adoecer. Fatalmente. Porque quando eu olho para o mundo e vejo o mundo como uma coisa
ruim, negativa? Qual é a tendência, a minha tendência? Ou qual é a tendência do ser que está vivendo num lugar que ele não gosta, que ele acha que é ruim? Sair. A tendência é se afastar. Então, para isso, ou por isso, a gente vê muitas pessoas doentes. A gente vê muitas situações em que as pessoas estão em depressão, em que as pessoas estão desenvolvendo doenças degenerativas. Por quê? Porque elas querem se afastar desse mundo. Do mundo que elas muitas vezes viveram anos e anos querendo que o mundo desse algo para elas, que elas não conseguiram ver. E eu vou te dizer, não é que o mundo não deu, é que realmente elas não conseguiram ver. E aí as pessoas adoecem. Então, olhar para a vida de forma negativa vai sempre trazer. Quer ver uma coisa? A gente está sempre querendo estar certo. Você quer que a forma que você olha para a vida, que você olha para o mundo, esteja certa. Então, se você disser, por exemplo, não existe ninguém honesto no mundo, o mundo que você vai ver é de pessoas desonestas. Por quê? Porque você quer ver e você vai dizer, poxa, eu não disse que era assim. Mas simplesmente o mundo que está à sua volta vai garantir essa certeza para você. Então a gente pode mudar isso. Pode mudar a sua forma de olhar para a vida, de olhar para as coisas. É uma questão de exercício. É uma questão de exercitar. Você começa a fazer, começa a chegar a um pensamento negativo, que é uma forma negativa, e você olha e diz, eu vou fazer diferente. Vou inverter isso. Começa a fazer isso. Como que você pode se ajudar nisso? Uma forma bem interessante é você colocar a sua mão direita atrás da sua cabeça e a mão esquerda aqui. Essa é uma forma. É uma forma de a gente abrir os nossos olhos. A gente começar a ver que existe um outro lado. A gente está vivendo no mundo da dualidade. Um mundo onde existe quente, frio, onde existe o feio e o belo, onde existe o positivo e o negativo. É nesse mundo que a gente está vivendo. Então, você pode abrir os seus olhos para ver também o outro lado, para ver a forma positiva. Então, se você procurar, se você for olhando para o lado positivo, você vai ver, poxa, quanta energia os seus avós, os seus pais
tiveram que desprender para que você esteja aqui agora. Então, simplesmente, faça isso. De um lado, do outro. Continue segurando o seu dedo indicador. E isso vai fazer uma transformação na sua vida, como tem feito na minha. O tempo todo, a gente está construindo as coisas que estão à nossa volta. E a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, influencia no resultado que a gente está vendo. Então, a minha forma de pensar negativamente pode ser responsável por eu ter menos dinheiro. Se eu não acredito que a vida pode trazer coisas boas, eu posso pensar que eu vou ter muito dinheiro, ou dinheiro, até dinheiro suficiente. Por quê? Porque a minha ideia é olhar para a vida e sempre ter a certeza de que a vida não traz coisas boas. Então, não vou ter só falta de dinheiro. Vou ter falta de alegria. Vou ter falta de relacionamentos saudáveis. Vou ter falta de muitas coisas. Então, olhar para a vida de forma negativa não é muito saudável. Para de fazer isso. Para de olhar dessa forma. Abre os olhos. Vê que existe um outro mundo. Um mundo paralelo. Um mundo onde as pessoas estão sorrindo. Um mundo onde as pessoas estão felizes. Um mundo onde as pessoas estão dançando, estão brincando. Um mundo onde as coisas são leves. Ele está bem aí pertinho de você. E para facilitar isso, basta que você segure o seu dedo indicador. Quer trazer mais leveza ainda para a sua vida? Põe as suas mãos aqui, ó, embaixo das clavículas. Isso vai permitir que você aproveite a vida. E aí você vai ver uma enxurrada de coisas boas. E não porque elas começaram a ficar boas. Não, elas já estavam ali. O seu olhar que não estava permitindo que você visse. Então faz isso. Coloca a vida, coloca o seu olhar na vida com V grande. Sabe? Aproveita. É uma experiência. São anos que você pode... mas eu estava o tempo todo olhando isso, vendo o mundo desse jeito. Sabe? Estou cansado. Se você está cansado, é porque você não está se divertindo. Então, faz isso aqui. Aproveita. Se diverte. Porque a vida é muito legal. A vida é muito leve.
Então, se você está gostando do conteúdo dos nossos vídeos, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho, né, para receber as notificações, as coisas novas que a gente vai produzindo. Porque a gente está produzindo para você, está produzindo para que você possa transformar a sua vida.